milhões de reais. Marcos Lamáquia vai ajudar o Vasco da Gama nesta próxima janela de transferências, amigo torcedor Cruz Maltino. Ou seja, Vasco que precisa contratar, terá aí a ajuda de Marcos Lamáquia e de um dinheiro forte, né? Olhando contratações de um nível um pouco melhor. Vou falar sobre isso, falar também sobre Ryan, hoje o jogador mais valorizado da seleção brasileira, uma grande notícia, uma grande surpresa, né, amigo torcedor? Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades, para você aqui agora nesse seu Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta sua quinta-feira, que chega bastante agitado, bastante movimentado, na manhã desta sua quinta, dia 4 de junho. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Então você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito, é claro, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do canal do Gigante Vasco. Então vamos juntos, né? Não sei se vocês perceberam, estamos aí na marca, né? Próxima marca dos 200 mil inscritos. Então conto com você para que a gente chegue o quanto antes nessa meta tão importante. Fechado? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, este nosso Acorda Vascão, falando sobre Copa Sul-Americana, amigo, porque confirmou, tá? Nessas últimas horas, inclusive foi até na noite de ontem, a data e o horário dos jogos dos playoffs da Sul-Americana entre Vasco da Gama e Independiente Medellín, clube colombiano, né? O jogo de ida estará acontecendo no dia 22, a final da Copa do Mundo acontece no dia 19, ou seja, né, a final da Copa acontece num domingo, e o jogo do Vasco da Gama pelos playoffs acontece numa quarta-feira às 19 horas da noite, automaticamente, né? 7 horas da noite. Esse jogo de ida será na Colômbia e o jogo de volta no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, exatamente uma semana depois, numa quarta-feira às 19 horas, às 7 horas da noite, dentro do estádio de São Januário. Então, confirmado, tá? Os jogos de ida e os jogos de volta do nosso Vascão. Informação importante, né? Interessante para você ficar aí ligado. Importante lembrar que já está definido o chaveamento da Copa Sul-Americana. O Vasco da Gama encara primeiramente, né, nos playoffs a equipe do Independiente Medellín. Passando do Independiente Medellín nos playoffs, o Vasco da Gama terá pela frente, muito provavelmente, a equipe do River Plate. Aliás, terá o Olímpia, né, nas oitavas e passando o Olímpia nas quartas, enfrentará muito provavelmente a equipe do River Plate. Então, é jogo decisivo atrás de jogo decisivo a partir de agora. Amigo torcedor Cruz Malte. Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários, se você acha que dá para o nosso Vascão passar da equipe do Independiente Medellín nesses playoffs. Bom, vamos continuar com este nosso Acorda Vascão. Eu quero falar agora com relação a exatamente janela de transferências, cara. É uma notícia boa aí, né? Claro, o Vascaíno está muito preocupado com tudo isso que vem acontecendo nesse momento dentro do Vasco da Gama, né? Relacionado hoje à necessidade financeira que o Vasco tem. O Vasco precisa contratar, precisa reforçar o seu elenco. Tem, infelizmente, essa limitação financeira, né, por conta exatamente da falta de dinheiro. O Vasco é uma equipe que sofre, infelizmente, com relação à grana. O Vasco, estamos aí, gente, no início de junho. O Vasco ainda não tem um patrocinador master, né? Isso é um absurdo, de fato. O Vasco da Gama, ele vende o Ryan no início do ano, mas não tem a expectativa de vender nenhum outro ativo nessa janela do meio do ano, então não terá nenhum dinheiro novo entrando. Além disso, também o Vasco hoje não vive a expectativa de conquistar nenhum grande título, que é um fator importante também para que dinheiro novo entre. Então, o Vasco hoje olha para uma janela de transferências com grandes limitações financeiras e não vê, né, a curto prazo nenhum dinheiro novo entrando nos cofres. Então, a situação é de fato preocupante do Vasco. Então, o Vasco, da forma que pode, ele está se esforçando
para tentar reforçar esse grupo nessa próxima janela. Uma das opções é reforçar o elenco da forma com que vem acontecendo recentemente. Jogadores livres no mercado, ou por empréstimos, ou até comprados, mas com parcelas longas. O Vasco busca, né, um zagueiro experiente, um volante e um atacante. Essas são as 3 grandes prioridades do Vasco da Gama nessa próxima janela de transferências. Entretanto, nas últimas horas, uma grande notícia pegou o vascaíno de surpresa e animou de fato o torcedor. Informação dada pelos amigos da ESPN é muito, sim, acho que uma informação que alivia. Eu acho que é assim que nós podemos falar aqui nesse Acorda Vascão. O Vasco, ele, volta a repetir, né, quer contratar, utilizará esse período da parada para a Copa do Mundo para contratar. O primeiro jogo do Vasco após a parada da Copa do Mundo será contra o Independente Medellín no dia 22. Então estamos falando, né, de quase 2 meses, né, hoje 50 dias, de hoje até o próximo jogo do Vasco. Então o Vasco tem 50 dias para reforçar o seu elenco e enfrentar o Independente Medellín com jogadores novos dentro do plantel. Então o Vasco, ele quer aproveitar essa parada para a Copa do Mundo para investir em reforços. E a movimentação, amigo torcedor cruzmaltino, do Vasco ir até o mercado, ela está acontecendo antes da venda da SAF ser oficializada. Então, o que poderia ser muito importante, muito útil, né, para o Vasco da Gama, que seria ter Marcos Lamáquia à frente já do futebol, para que o investidor ajudasse financeiramente o Vasco da Gama, né, a conseguir contratar melhor nessa próxima janela, hoje, nesse momento, de fato, não será possível. Entretanto, mesmo ainda sem o contrato assinado, a informação é que, neste momento, Pedrinho e Marcos Lamáquia, que é hoje o investidor que está à frente das negociações com o Vasco da Gama, vem conversando todos os dias. Pedrinho e Marcos Lamáquia vem conversando regularmente. O assunto da conversa, definir como os recursos serão utilizados em caso de acordo, que ainda precisa passar, é claro, pelo Conselho Deliberativo e por uma Assembleia. Hoje, o presidente Pedrinho vem conversando com Marcos Lamáquia para entender onde será alocado o dinheiro. O Vasco busca então esses reforços e entende que o Marcos Lamáquia, mesmo hoje, ainda não tendo assinado o seu contrato para a compra da SAF do Vasco da Gama, poderá ajudar. A estrutura, é claro, ela não fica apenas no lado dos reforços, ela será também ampliada, o investimento, né, para a questão estrutural do Vasco da Gama, mas o Vasco, neste momento, amigo torcedor cruzmaltino, olha para Marcos Lamáquia, conversa com Marcos Lamáquia e entende ambas as partes que o Marcos poderá sim ajudar o Vasco da Gama com o seu dinheiro nessa próxima janela de transferência. Até porque a cada dia que passa, a venda para Marcos Lamáquia da SAF Cruzmaltina se aproxima ainda mais. Então, vamos ficar ligado, vamos ficar de olho. Muitas coisas, sem dúvida nenhuma, ainda irão acontecer, mas hoje é uma grande expectativa, né, de que Marcos Lamáquia possa de fato ajudar o Vasco da Gama neste momento, nessa próxima janela de transferências. E o Vasco, que inicialmente tinha um planejamento curto com relação a investimento de contratações, tendo o Marcos Lamáquia um dinheiro novo à frente, poderá realizar movimentos maiores e melhores nessa próxima janela. Te anima? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Importante trazer aqui a vocês, né? A próxima janela de transferências do futebol brasileiro, ela vai abrir lá no dia 20 de julho, tá? Ela ainda não está aberta. Então o Vasco estreia no dia 22, reestreia, né, na temporada no dia 22 contra o Independente Medellín, e a janela vai ter aberto dia 20. Então há tempo hábil, sim, para o Vasco da Gama inscrever jogadores para estar já nesse jogo pela Copa Sul-Americana, logo após a parada para a Copa do Mundo. Show? Vambora, né? Esperar que o Marcos Lamáquia possa fazer alguma coisa e ajudar aí o Vascão nessa próxima janela de transferências. E vamos seguir com o vídeo, vamos continuar, né, com esse nosso Acorda Vascão. Eu quero falar com vocês agora com relação, amigo torcedor cruzmaltino, a Ryan. Ryan, ele tá vivendo muito bem, né, na seleção brasileira. Parece que, pô, nasceu para jogar na seleção, né? É até meio engraçado como o Ryan encaixou tão bem por lá.
tá num clima muito bom com o Igor Thiago, com o Endrick e companhia. Mas hoje o que Ryan tá fazendo tem mérito sim. Recentemente, um estudo feito pela Science Football Observatory, acho que é assim que se pronuncia, divulgou um levantamento dos jogadores mais valiosos do mundo, tá? Lamine Yamal tá no topo dessa lista e alguns brasileiros também conseguem figurar entre os top 50 jogadores. E entre esses, o atacante Ryan do Bournemouth está presente, tá? O Ryan ocupa o lugar 32º da lista e tem um valor estimado altíssimo. Valor esse que o faz, hoje, olhando o elenco da seleção brasileira, o Ryan ser o jogador mais valioso dentre os 26 atletas presentes nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. O Ryan não é o brasileiro mais valioso, mas hoje, dentre os que estão presentes na Copa, ele é o que vale. Mas o Ryan tem um valor de mercado avaliado em 583 milhões de reais, o valor de 100 milhões de libras. O Ryan está à frente do Endrick, que tem um valor de mercado de 555 milhões, do Igor Thiago, que tem um valor de mercado de 497 milhões, e do Vini Júnior, que tem um valor de 487 milhões de reais. Os únicos dois que estão à frente do Ryan são atletas que nesse momento não estão no grupo da seleção, que é o João Pedro e o Estevão, ambos jogadores do Chelsea. O Estevão que ficou de fora da lista por uma lesão, e já o João Pedro, né, por uma opção técnica. Mas dentre os atletas da seleção brasileira, amigo torcedor, o Ryan é aquele jogador mais caro, mais valioso. De fato, uma grande notícia. Ryan merece esse posto que tem. Ryan tem despertado muito a atenção de todos aqueles, né, amigo torcedor cruzmaltino, que hoje vivem o dia a dia da seleção brasileira, tem tudo para se destacar ainda mais, brilhar ainda mais e ser um grande nome dessa nossa seleção nesse ano de 2026. Te empolga? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, eu agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sua quinta-feira. Já já, é claro, eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante pela parte da tarde, contando muito com a presença e a participação de todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe e se inscreva.